Paz do Senhor, gente, amados irmãos, eu queria que vocês abrissem em Salmo 68, de 5 a 6. Amém? Salmo 68, do 5 ao 6. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Senhor, obrigada pela tua palavra, porque ela nos edifica, ela nos ensina e ela nos forma na tua justiça. Nessa noite, Pai, eu peço que o Senhor venha nos abençoar, venha falar conosco, somente aquilo que estiver em teu coração, ó Deus, possa fazer morada em nossas vidas, possam ser sementes que nos tragam vida em abundância, Pai. Cerca este lugar com os teus anjos e nos cubra com o teu sangue nessa noite, e tenha liberdade, Senhor, de operar e agir no meio deste lugar, neste ambiente, em nome de Jesus. Até quinta-feira, irmãos, eu ia pregar outra palavra. É muito interessante, assim como Deus fala comigo. Na quinta-feira de manhã, eu estava secando o meu cabelo com o secador, e Deus, de repente, colocou essa palavra em meu coração, pensando em um texto aqui, que a gente vai ver mais no fim da palavra. Depois eu falo para vocês qual é. E essa palavra veio todinha na minha mente, no meu coração, naquela hora. Eu confesso que para eu conseguir escrever foi difícil, viu? Esse final de semana foi uma bênção, mas eu consegui organizar as ideias e pôr no papel. E eu dei o título para essa palavra, né? Porque Deus criou a família. Foi tudo isso que veio na minha mente naquele momento, e eu quero compartilhar com vocês. Eu já preguei sobre o fato de que Deus tem uma família no céu. Tem um texto lá de Efésios, que o apóstolo Paulo diz que Deus tem uma família no céu, que é a Trindade. E o propósito de Deus é que a família que foi instituída na terra seja uma expressão dessa família que há no céu. Que na terra nós consigamos viver em família como a Trindade vive no céu. Lógico que eles vivem de uma forma perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas devemos olhar para esta família e ela ser o nosso modelo, o nosso referencial. Não é sobre esse assunto que eu vou pregar aqui, que uma vez eu já preguei aqui na igreja, sobre a família segundo a Trindade, né? Então, a família, tanto a nossa, na qual nós nascemos, como a família do nosso cônjuge, da qual a gente começa a fazer parte, como a família da fé, porque a igreja é uma grande família. Vou falar um pouquinho sobre isso. Aliás, durante a mensagem, quero que vocês entendam o que eu vou ministrar, tanto no sentido de família natural, como de família da fé, porque para Deus é a mesma coisa. A nossa família natural é um espaço pequeno, e a família da fé, a igreja, é muito grande. Mas o que funciona dentro da nossa família natural é o mesmo princípio que funciona na família da fé, na família na qual Deus nos colocou. É o propósito de Deus que o homem não viva só. Lá em Gênesis, Deus já disse, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma ajudadora. Então, Deus não tem o propósito que ninguém viva só. Eu quero até que eles coloquem aí um texto de Provérbios 18:1, que diz que o fato de nós gostarmos de viver isolados, buscarmos viver isolado, não é uma coisa boa. É lógico que é mais confortável, né? Eu vou falar hoje a respeito disso. É muito mais fácil você viver sozinho do que você viver em família, seja a família natural, seja a família da fé. Mas aqui em Provérbios 18:1 diz que aquele que vive isolado busca o seu próprio interesse, e ele se insurge
contra a verdadeira sabedoria. Então, se a sua inclinação é se isolar, é se distanciar, isso não é de Deus. Muito pelo contrário, Deus gosta de multidões. Deus deseja que a gente consiga viver em família, seja na nossa família natural, seja na família do nosso cônjuge, seja na igreja, porque é um desafio para nós e nos leva a mudanças e a transformações. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é: Deus criou a família para ser um lugar de treinamento e de tratamento para a nossa vida. Enquanto você não vê dessa forma, você vai buscar se isolar. Você vai se afastar daquilo que te incomoda. Mas quando você entender, você vai se submeter àquilo que Deus planejou para a vivência familiar. Então, Deus projetou a família para ser um lugar onde cada um de nós seríamos equipados, capacitados, forjados e adestrados para aprender a resolver problemas. Tá? Eles começam ali. É ali que Deus quer que você seja forjado, adestrado, treinado, equipado para a solução de problemas. Se você fugir das dificuldades, você nunca vai aprender a resolver problemas. Se você se isola, é confortável. Mas quando você se expõe e você deixa Deus trabalhar na sua vida, você vai receber um treinamento da parte de Deus, um tratamento que vai te lapidar, vai fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais capaz. Na família você aprende a lidar com frustrações. Você aprende a ser mais humilde e a valorizar o outro, a valorizar o papel que ele tem na sua vida, sejam seus pais, sejam seus irmãos, sejam seus cônjuges. Ali é a primeira escola para você aprender a viver em sociedade. É a primeira escola para você se socializar, né? Eu assisti um vídeo recentemente de um sujeito, eu não lembro o nome dele, é um nome meio esquisito, o sobrenome dele, mas ele fala muito sobre relacionamento. E ele diz que hoje em dia as pessoas não conseguem lidar com as frustrações, porque elas não estão sendo treinadas dentro da família. Então ele fala assim, olha, a pessoa termina o namoro, ela se suicida. Ela não consegue lidar com as frustrações, ela não foi treinada para receber nãos, ela não foi treinada para algumas coisas não darem certo, ela não foi treinada para lidar com dificuldades. Isso é uma coisa muito séria que tem acontecido na vida das pessoas. Elas não estão sendo treinadas e aperfeiçoadas através das dificuldades que começam dentro da família. Então, a pessoa tem 15 anos, o namoro não deu certo, ela toma veneno e morre. Isso é o quê? Uma dificuldade enorme de lidar com frustrações. E uma das coisas mais importantes que acontece quando você vive em família é isso. Família não é um mar de rosas, né? Ela deveria ser como a gente leu nesse salmo, um lugar em que o indivíduo fosse gerado e aperfeiçoado. E é lógico que isso não é muito fácil, né? Principalmente por causa da nossa natureza, que é uma natureza que depois da queda se tornou difícil. E Deus quer que na família você seja aperfeiçoado. Esse texto dos Salmos que eu li, ele diz que Deus faz com que o solitário viva em família, mas o rebelde habita em terra seca. O rebelde é aquele que se isola, que se separa, que se afasta dos relacionamentos. Mas o solitário, Deus leva a viver em família. Amém? É ali que nós somos desafiados a produzir o fruto do Espírito com abundância. Mas ali é o lugar mais difícil da gente fazer isso. Você se converte e você consegue ser um doce de coco na igreja, né? Com os irmãos, glória a Deus, aleluia, né? Mas dentro da nossa casa é o lugar mais difícil de produzir o fruto do Espírito. A gente age com muita irresponsabilidade, como se não tivesse nada a perder quando você trata as pessoas que são seus familiares mal. E é o lugar onde a gente mais deveria aprender a tratar as pessoas bem, mesmo as pessoas mais difíceis. Então, ali é um desafio de Deus para nós em produzir o fruto do Espírito Santo. Porque Deus deseja extrair o nosso melhor nesse processo, para que a gente seja
uma pessoa bem-sucedida e saudável emocionalmente. Então, Deus não desperdiça nada. Até uma família difícil e complicada é o local que Ele desejou te plantar para que você extraísse o melhor para a sua vida. É nela que nós passamos a maior parte do nosso tempo. Você não passa a maior parte do tempo no trabalho ou na escola. Pelo menos, não deveria passar. Tem gente que se isola, né? Foge da convivência familiar e se enterra no trabalho. Ou se enterra nas suas pesquisas, né? Então, passa 90% do tempo nesses lugares. Quando Deus planejou que a maior parte do tempo a gente passasse em família. É ali que a gente tem as reações com mais clareza, né? Com mais liberdade. É ali que a gente passa a maior parte do nosso tempo. E muitas vezes a gente aprende a desenvolver paciência com o cônjuge. Porque quando a gente é cristão, a gente sabe que se não acontecer isso, nosso casamento vai acabar em divórcio. Então, às vezes, Deus te desafia ali a ser paciente, a amar acima das diferenças. E você consegue desenvolver isso com o passar do tempo. Nós aprendemos a tratar os nossos filhos com amor. Porque você sabe que filho é hóspede, né? Ele vai ficar por pouco tempo. Então, você trata ele bem, aprende a tratar o seu filho bem, principalmente depois que você se converte, porque você não quer que ele se vá e não volte nunca mais. Todo pai, toda mãe quer que os seus filhos voltem para casa muitas vezes, gostem de ficar ali, né? Que eles sintam prazer em estar com a família, que eles se sintam bem, à vontade, dentro da sua família de origem. Então, quando a gente se converte, a gente aprende a tratar os nossos filhos melhor, com mais amor, com mais carinho, né? A gente também desenvolve respeito pelos nossos pais, porque um dia a gente sabe que eles vão partir, e com certeza nenhum filho quer que ele seja a causa, né, do pai morrer mais cedo e ir embora. Então, hoje a gente vê muitos filhos que desonram e trazem sofrimento para os seus pais. Não é propósito de Deus que a gente faça isso. A gente tem que aprender a honrar e ter respeito pelos nossos pais, por mais difíceis que eles sejam. Mas no processo a gente vai aprendendo a honrar, a respeitar, vai aprendendo muitas vezes até desenvolver afeto, afeição por pais difíceis, né? Ontem eu ouvi uma pastora, eu fui pregar em um lugar, e uma das pastoras deu um testemunho de que a mãe dela foi muito má. Uma pessoa muito difícil, mas ela falou que depois que ela converteu, ela aprendeu a amar a sua mãe, a respeitá-la, a valorizá-la, apesar de tudo que as duas vivenciaram. E ela falou que agora há pouco tempo, um dia ela abraçou a sua mãe e disse: mãe, eu te amo muito, você tem um valor muito grande para mim, você é muito importante para mim. E a mãe dela disse: nossa, que bom que você me disse isso, porque eu achava que vocês nunca conseguiriam me amar, que vocês nunca se importariam comigo, e que quando eu envelhecesse, vocês não cuidariam de mim. Então, ela tinha consciência do que ela tinha plantado, né? E a sua filha, por ser uma pessoa cristã, foi capaz de dizer isso. Ela até termina, né, o que ela estava dizendo para a mãe dela assim: eu vou cuidar de você, eu vou fazer por você o melhor que eu puder até o fim da sua vida. E foi aí que a mãe dela disse: que bom que você disse isso, né? Eu tinha muito medo de que vocês me abandonassem e não cuidassem de mim. Mas a gente também aprende a respeitar o nosso sogro, a nossa sogra, se de fato nós amamos nosso cônjuge, porque é a família dele, né? Ao invés de separá-lo da sua família, nós devemos trabalhar pelo bom relacionamento. Às vezes a gente se casa com alguém que tem um relacionamento difícil com a sua família, e a gente acaba de dificultar esse relacionamento, né? Porque a gente quer o nosso cônjuge só para nós. Então, com o tempo, a gente vai trabalhando para ele se distanciar mais. Isso é um erro. Nós devemos ajudar o nosso cônjuge a amar e respeitar os seus pais. Nós devemos fazê-lo também, porque são os pais dele. Então, quando a gente ama o nosso cônjuge, a gente precisa aprender a respeitar e amar a família dele. Eu sempre tive muito amor pelo meu sogro e pela minha sogra. São pessoas que têm suas falhas também,
Mas quando me casei, eu tomei a decisão de que eu viveria bem com a família do meu marido. Porque é a família dele, de onde ele veio. E se ele viver bem com a família dele, ele vai viver melhor comigo. Então, foi um propósito que eu fiz. Houve problemas e dificuldades no decorrer da vida. Às vezes com minha sogra, com meu sogro eu nunca tive nenhum problema, né? Com a minha sogra eu nunca tive nenhum problema direto, mas é lógico que cada pessoa é de um jeito, né? E a gente tem que se adequar. Já tive problemas com cunhados, né? Com cunhadas, mas eu sei que é a família do meu marido. E ele ama a sua família. Então, eu devo amar e respeitar também. Mas, normalmente, nossos problemas são com os irmãos. Irmãos naturais, os cunhados. Não sei se vocês sabem, em inglês, a palavra cunhado e cunhada é sister e brother-in-law, que significa irmão e irmã pela lei. Não são de sangue, mas pela lei se tornou um irmão ou uma irmã. E também os irmãos da fé. É interessante, né? A família de Deus, assim, essa família tão grande, também é uma porção de irmãos, de pais e de mães e de filhos. Né? Quando eu não sou filha de alguém, eu sou mãe espiritual de alguém. E sou irmã de todo mundo. Então, nós temos que ver essa imensa família como uma extensão da nossa família terrena. E o maior problema é o relacionamento entre irmãos. Isso começou aonde? Lá em Caim e Abel. Os primeiros irmãos que a Bíblia cita tiveram problemas, ao ponto de um matar o outro. Né? Caim matou Abel. Ali começou o problema. Né? Foi aberta a legalidade no mundo espiritual. A partir dali, começou um problema muito sério nesse relacionamento de irmãos. Seja irmãos, como eu falei, de sangue, irmãos pela lei, ou irmãos de fé. Começou um probleminha sério aí. Deus colocou, pense nos irmãos naturais ou da fé que mais mexem negativamente com a sua alma. Aqueles que falam, poderia não existir, a minha vida seria melhor, né? Muitas vezes os próprios irmãos de sangue, né? Às vezes você não suporta aquele seu irmão. Você nem vai na casa da sua mãe numa hora que ele está lá para não encontrar com ele. Muita gente crente tem esse problema, muito cristão tem esse problema. Não consegue viver bem com seu irmão. E muitas vezes com os irmãos da igreja também. Então pense nessas pessoas que afetam negativamente a sua alma. Eu queria que vocês soubessem que essas pessoas revelam áreas na sua vida que Deus quer trabalhar. Elas trazem à tona áreas que estão dentro de você, escondidas, e que Deus quer trabalhar. Aí nós muitas vezes fugimos, né, como Adão fez. É difícil a convivência. Quando Deus quer, na verdade, que a gente seja curado, que a gente seja transformado, como eu disse aqui nesse primeiro ponto, que a gente seja treinado de uma forma diferente. E Deus os colocou em nossas vidas com uma finalidade, mas nós não fazemos muita questão de mantê-los por perto, de aprender lições com eles, né? Tem pessoas que no decorrer da vida perdem totalmente o contato com seus irmãos, não tem vínculo nenhum com eles. E muitas vezes dentro da igreja também, não conseguem criar vínculos, não conseguem desenvolver o amor fraternal que está em todas as páginas do Novo Testamento. Nossa reação, como eu falei, geralmente é de fuga, né? E esses relacionamentos ficam quebrados. Há um distanciamento, uma frieza, uma hostilidade ali latente. E isso é, como eu falei, a herança da primeira dupla ali, né? Que precisa ser quebrada na nossa vida cristã. Em segundo ponto, irmãos, o segundo ponto é que a família nos ensina a viver em bando, a viver em multidão, a nos relacionarmos. Quem aqui já assistiu aquele filme? Eu acho fantástico aquele filme, O Casamento Grego. Quem assistiu aquele filme? É um filme muito, muito joia. Já tem o número 2, eu assisti os 2 já. Então, é uma pessoa, ele não tem irmãos, é filho único e tem só um pai e uma mãe, muito quietos, né? Muito tranquilos, sossegados.
E ele se apaixona por uma moça grega, que tem uma família imensa. Grego é que nem italiano, aquele povo que fala muito, fala mais que a boca, fala alto, se mete em tudo quanto é coisa, né? E ele entra nessa família, é uma família completamente maluca, né? A família dela, que interfere em todas as áreas da vida deles. É muito interessante durante o filme, quando o pai e a mãe dele vêm fazer uma visita para a família dela, né? Eu sou de família italiana, então uma família bem assim, né? Atropelada. Uma família síria também, de onde o Gesso veio, uma família barulhenta, cheia de gente, festeira, né, que gosta de falar muito. Então, às vezes você vem de uma família de um jeito e tem que se encaixar numa família que é de outro jeito, né? E você vê no filme que é muito interessante esse processo, né? Você tem que aprender a admirar aquilo que no seu desenvolvimento houve falta. E na família de Deus é assim também, tem gente de todo jeito, você tem irmão de todo jeito, né? Tem irmão que fala muito, tem irmão que mete o bedelho na sua vida, tem irmão que é muito discreto, muito reservado, fala até menos do que deveria, né? E nesse relacionamento, irmãos, nós somos forjados. Então Deus quer nos ensinar a viver nesses bandos, a nos relacionarmos, né? Eu fiz aqui uns adendos, né? Há crentes que honram o pai e a mãe, vamos dizer os pastores. Há pessoas que nos honram muito, têm muito amor por nós, mas elas desprezam o restante do corpo de Cristo. Então, eu quero meu pai e minha mãe. Meus irmãos, eu passo muito bem sem eles, né? Não gosto dessa gentarada enfiando o nariz na minha vida, essa gentarada se envolvendo comigo, essa gentalha, né? Como diz lá no Chaves, não se misture com essa gentalha, né? Então tem gente que fala, eu não quero me misturar com esse povo. Eu lembro, há muitos anos atrás, uma irmã falou assim para mim, esse povo fica comentando o que aconteceu comigo, o que esse povo tem a ver com a minha vida? Eu falei, esse povo, minha querida, é a sua família. E caso você ainda não tenha se dado conta, vai morar no mesmo lugar que você lá no céu. Então você vai ter que aprender a viver com eles aqui, senão vocês não vão morar no mesmo lugar no céu. Um dos dois lados vai para o lugar errado. Então, aprenda a viver agora, porque você vai viver lá no céu com ele. Então, tem muitas pessoas que têm esse problema. Amam seus pastores, honram seus pastores, vivem em volta dos seus pastores, como há filhos que fazem isso com seus pais também. Gosta dos seus pais, vai visitar, dá presente, né? Fala bem, mas detesta os seus irmãos. Despreza grande parte dos seus irmãos, né? Então tem um contato seletivo com alguns que foram escolhidos na família da fé, mas vivem desconectados dos outros. Agora eu pergunto para todo pai e toda mãe que está aqui, que pai e mãe que gosta disso? Eu detesto essa sensação, graças a Deus nunca experimentei, né? Mas detesto a sensação de que os meus filhos tenham inimizades. De que um não goste do outro, de que um só vá na minha casa quando o outro não estiver lá, porque não suporta a presença dele. Isso é horrível para o pai e uma mãe. O pai e uma mãe ficam felizes quando seus filhos vivem bem, quando eles se amam, quando eles gostam de fazer as coisas juntos, quando gostam de fazer programação junto, quando gostam de sentar e conversar, e passear, e fazer tudo junto, mesmo que eles sejam diferentes uns dos outros. Então, como pastores também, o nosso prazer é que as pessoas vivam bem umas com as outras, que elas se deem bem, que elas se amem, que elas valorizem o outro, embora seja diferente do que ela é, que elas não tenham alguns poucos escolhidos da família de Deus com quem elas se relacionam, mas que elas consigam se relacionar com todo mundo, e bem, valorizando o outro, mesmo naquilo que ele é diferente dela. Há também aqueles crentes, né, que querem atenção exclusiva e especial. Quer ser o centro das atenções. Há famílias que têm filhos que são assim. Eles querem ser o centro das atenções. E se comporta como filhos únicos, né? Então, quer uma atenção sua exclusiva. Você tem que dar mais atenção para ele do que para as outras pessoas. Isso também é muito ruim, né? Tinha um primo do Gesso, o Gesso conta que ele falava assim, ele tinha um irmão, né? E ele falava assim, toda vez que a mãe dele punha comida no prato deles, ele chorava porque falava que a mãe dele tinha posto o bife maior no prato do irmão, né? E ela fazia tudo igualzinho para os dois. Mas ele queria ser o quê? Especial. Ele queria um tratamento diferenciado,
né? E, infelizmente, na igreja é assim também. Tem gente que quer um tratamento diferenciado. Ela se sente tão especial que ela quer que a gente trate ela diferente das outras pessoas. E eu sinto dizer para esse tipo de pessoas, se eles existem aqui, que isso não existe no reino de Deus, gente. No reino de Deus, onde que eu estou aqui? Não haverá isso no céu. Deus nos colocou em sua família na terra para aprendermos a viver lá no céu. Você começa a aprender aqui. Lá haverá milhares de milhares, uma multidão que não se pode contar. Então, quem tem a síndrome do filho único vai se sentir muito deslocado ali. Apesar de que no céu, o céu é tão perfeito que apesar dessa multidão incontável, cada pessoa ali será especial. Cada pessoa ali se sentirá importante. Mas aquele que tem a síndrome do filho único não pode ir para lá não, porque não vai dar para você ter esse tratamento especial. Se nós não aprendermos aqui a importância de vivermos em unidade, nós não teremos condições de viver lá. Tudo aqui nessa terra é um treinamento. Se Deus tem uma família no céu perfeita, Ele te colocou uma família natural ou espiritual aqui, para você aprender a viver no céu. Então, como cristão, você tem que aprender a viver em família, você tem que aprender a viver no meio de uma multidão. Você tem que conseguir ver como o outro é importante, que ele faz coisas que você não consegue. Cada um recebeu de Deus 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, e que muitas vezes você não recebeu. Então, você precisa desse irmão para te completar. Por isso que a Bíblia diz que nós somos um corpo. O corpo tem o tanto de braço necessário, tanto de perna necessário, tanto de dedo necessário, né? A cabeça tem olhos, tem nariz, tem boca, tem orelha, tem ouvido, tem um cérebro lá dentro dela. Nós temos cabelo, temos unha, temos pé, temos mão. Tudo é importante no funcionamento do corpo. E você tem que ver a igreja, eu quero que você consiga nessa noite mudar a sua forma de ver as coisas. Ver a igreja como um corpo, onde cada membro tem uma função. Cada membro tem uma tarefa. A cada membro Deus concedeu dons e talentos para que ele ajude esse corpo a funcionar direito. Então, não há melhores nem piores, não há especiais, não há pessoas diferenciadas, todos nós somos iguais, uma multidão de filhos diante de Deus. Há aqueles que são colocados para cuidar de outros, mas esses também estão sendo cuidados por alguém. Então, nós somos iguais. Diga aí para o seu irmão, eu sou igual a você. E você é igual a mim. Abram comigo em Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Um texto assim que vocês já devem conhecer bem. Fala sobre as obras da carne. O que nós temos que desenvolver em família? Fruto do Espírito, que é o oposto das obras da carne. Quando a gente se converte, a gente vem para a igreja cheio de obras da carne. Lá dentro da nossa casa, a gente vive nas obras da carne. E quando você se converte, tanto lá como aqui, você vai ter que desenvolver o fruto do Espírito. Paulo diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que fala aqui? Não herdarão o reino de Deus. E muitas vezes nós permitimos essas coisas na nossa vida, não tratamos, porque a gente acha que não é uma coisa muito importante. Olha que interessante, que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Prostituição, impureza, lascívia, são pecados que a gente comete contra nós mesmos. Bebedices e glutonarias também. São 5 que dizem respeito ao nosso relacionamento conosco mesmos, tá?
prostituição, impureza, lascívia, lá embaixo bebedices e glutonarias. São pecados que você está cometendo contra você mesmo, contra o seu próprio corpo, né? Depois vem uma lista aqui. Três coisas: idolatria e feitiçarias e heresias, que são pecados que você comete contra Deus. Idolatria, feitiçaria e heresia. 3, você comete contra Deus. Agora os outros: inimizades, porfias, emulações ou discórdias, iras, pelejas e dissensões. São 7. Você comete contra, aqui tem outro embaixo, homicídios, invejas. 8, 9. Você comete contra o seu próximo. 3 contra Deus, 5 contra você mesmo. Mas, eu tinha contado 8 lá em casa, acho que é 9 aqui. Inimizades, porfias, discórdias, iras, pelejas, dissensões, e invejas e homicídios. 8. São pecados que você comete contra o seu próximo. E Paulo diz que não herdará o reino de Deus os que cometem tais coisas. Então você é colocado em família, tanto na sua família natural, na família do seu cônjuge, na família da fé, para ser tratado nessas áreas. A outra pessoa que é diferente de você vai fazer vir à tona essas coisas que você traz daquela velha vida, da natureza adâmica, daquele desejo de se satisfazer, mesmo que seja à custa do outro. Isso daí tem que desaparecer na nossa vida, todos eles, todos que você comete contra você, todos que você comete contra Deus, todos que você comete contra o seu próximo, precisa cair por terra. Então muitas vezes a gente se converte, deixa de ser idólatra, deixa de fazer feitiçarias, deixa de cometer heresias, né, no relacionamento com Deus, fica tudo ok, tudo jóia. Você deixa de se prostituir, deixa de ter lascívia, impureza na sua vida, deixa de comer demais, deixa de beber demais, então fica tudo ok. Mas a gente não trata com esses outros pecados, porque a gente acha que eles não são tão importantes, né? A ira, a discórdia, a dissensão, as pelejas, os homicídios, né? Muitas vezes a gente não mata ninguém fisicamente, mas fica falando mal dele. Lá em Levítico fala que o mexerico é comparado ao pecado do homicídio. Sente inveja e guarda essas coisas no coração. Alimenta essas obras da carne, achando que elas não são muito importantes. Irmãos, elas têm o mesmo valor para Deus que as outras. E elas também vão impedir que a gente herde o reino de Deus. Então, no relacionamento com o seu próximo, Deus está tratando você, Deus está extraindo reações de você, para que você consiga desenvolver o fruto do Espírito no lugar dessas obras da carne. Aí você vai ter amor, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter paciência, que é a longanimidade, você vai ter benignidade, você vai ter bondade, vai ter fidelidade, vai ter mansidão e vai ter domínio próprio. Quando você produz esse fruto é que você fica parecido com Jesus. Agora, quando você fica irada, quando você entra numa situação de discórdia, de contenda, tem inveja, tem ciúme, né? Tudo isso revela em nós o caráter do diabo. As obras da carne revelam a forma que o diabo é, a sua natureza. Essa semana mesmo eu estava falando para o pessoal da teologia da terça-feira, que o meu cachorro lá rolou umas coisas que ele não devia, que eu fiquei tão nervosa, tão irada. Eu tinha tanta vontade de catar ele para o pescoço e matar ele naquela hora. Eu não falei nenhum palavrão, porque eu não tenho hábito de falar palavrão, mas eu tinha vontade de esganar ele, eu fuzilei ele com os meus olhos, né? Mas depois que passa aquela reação, né, que a gente acalma, eu sinto tanta vergonha, irmãos. Eu sinto tanta vergonha de ter sentido aquilo. O Espírito Santo me perdoa, Espírito Santo, eu sei o quanto eu te constrangi com a minha atitude, porque essa atitude não vem de ti, né? Deus, o Espírito Santo, produz o fruto dele, que é tudo isso que eu falei para vocês. Não tem nada a ver com essa raiva, com essa ira, né? A gente até se ira como ser humano, mas a palavra diz: irai-vos e não pequeis. Não deis lugar à ira, né? A gente não pode dar lugar ao diabo. Porque numa hora dessas, né, a gente faz uma loucura. Se eu não tivesse o domínio próprio,
eu tinha catado aquele cachorro para o pescoço. E eu só ia acordar depois do que eu tivesse feito uma obra na minha vida. Então a gente precisa ter a operação do Espírito Santo ali, nos arrancando essa natureza carnal, pecaminosa, ruim, que revela a natureza maligna, né? A própria natureza do diabo, para que a natureza de Deus se revele através de nós, através do fruto do Espírito. Amém? E terceiro, a família nos treina para o nosso chamado. É verdade, Deus começou a falar comigo, foi nisso aqui. E o resto foi vindo depois. Eu já me perguntei muitas vezes, por que Jesus teve que nascer numa família? Por que Jesus nasceu como um bebezinho indefeso, que precisou de um pai e de uma mãe cuidar dele, amamentá-lo, ensiná-lo a andar, trocá-lo, dar banho nele, né? Muitas vezes eu me perguntei, Deus, se ele é o teu filho, por que o Senhor não fez ele surgir? De repente ele aparecia do nada em algum lugar, já um homem perfeito, né? Para cumprir a missão dele, já com 30 anos, quando ele começou o ministério dele, e começou a viver nesse mundo, e fazer aquelas obras todas. Por que ele já não veio nessa idade, se ele é o teu filho? Porque Jesus precisou de uma família, porque ele então não nasceu como um filho único em uma família, porque Jesus, irmãos, ele é o nosso referencial de homem perfeito. Jesus é aquele modelo para o qual você olha quando você quer saber como você deve ser. Quando você quer aprender como reagir diante de uma situação, como lidar com uma situação, como responder a uma circunstância. Se você olhar para Jesus, imediatamente você vai saber o que deve ser feito. Muitas vezes não é o que a gente quer fazer. Mas às vezes que eu falei, Jesus, o que o Senhor faria nessa situação? Imediatamente eu imaginei o que Jesus faria. E eu sabia que era aquilo que eu deveria fazer. Então, para Jesus se tornar um homem completo, ele precisava passar pelo processo de viver em uma família. Para que ele pudesse nos entender como nós somos. Eu queria que vocês abrissem Hebreus 2, 17 a 18. Ou leiam aqui. Olha que tremendo. Tudo isso, irmãos, Deus foi falando comigo. Hebreus 2, 17 e 18. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então Jesus precisou passar por todas as circunstâncias que um ser humano passa. Ele foi tentado como nós somos, para que ele pudesse compadecer de nós e se tornar o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote. Quando você passa aqueles momentos de luta, de conflito, de raiva, de ira, de frustração, de decepção, de mágoa, de amargura, de ressentimento, Jesus sabe como você está se sentindo. Ele precisava ser um homem em todas as coisas semelhante a nós, para que ele pudesse se compadecer e para que ele pudesse expiar os nossos pecados, tá? Embora ele fosse o filho mais velho e operasse tantos sinais, os seus próprios irmãos não criam nele. Foi o primeiro versículo que veio na minha mente, naquela hora que eu estava secando meu cabelo, que está em João 7, versículo 5, o Evangelho de João. Não sei se você já leu isso, mas está escrito aqui: porque nem os seus irmãos criam nele. No versículo 4, seus irmãos estão dizendo assim: porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então eles estavam, na verdade, zombando de Jesus. Ah, você não é assim, aquele que faz tantos prodígios? Não faça assim escondido, vai e faz na frente de todo mundo, porque nem eles criam nele. Imagino que ele não tivesse problema nenhum em ser sujeito a Maria e José. Primeiro porque ele era judeu e na cultura judaica isso é uma coisa muito forte.
né, a submissão aos pais. Eles aprendem desde criança como isso é importante para que tenham uma vida bem-sucedida. E, ao mesmo tempo, sendo filho de Deus, ele era sujeito ao pai, ele sabia que ele tinha que estar sujeito aos seus pais terrenos, que eram Maria e José. Mas imagine Jesus lidar com esses irmãos, sendo filho de Deus. Não deve ter sido nem um pouquinho fácil. Aqueles irmãos tentando dificultar a vida dele, como muitas vezes os nossos irmãos, da nossa família, da família do nosso cônjuge ou da fé, fazem conosco. Aí você pensa assim, gente, se essa pessoa não existisse, eu seria tão feliz. Eu não perceberia como eu sou má, como meu coração é ruim, como eu desejo o mal. Né? Aquilo traz à tona, irmãos. Deus usa um meio, é que nem aquele saca-rolha, né? Deus enfia assim na rolha e puxa. E a gente vai sentindo a dor daquilo, né? Você quer se sentir tão maravilhoso, o Filho de Deus tão perfeito, que faz tudo certinho, e de repente tem uma criatura que cruza o seu caminho o tempo todo, e você tropeça nela, e vai tendo aqueles sentimentos que não são muito adequados, né? Jesus sentiu isso também. Ele nasceu numa família, com irmãos que não acreditavam nele, para que ele pudesse sentir o que a gente sente quando passa por isso. E ele pode se compadecer de nós. Embora eu creia que ele sempre tenha tido a atitude correta, né? Que ele era um homem que tinha o fruto do Espírito, um homem com total equilíbrio, mas ele passou 33 anos numa família terrena, irmãos. Vocês sabem o que é isso? A gente sabe que pelo menos irmãos dele, se converteram. Que tem os livros na Bíblia, que é Judas e Tiago. Né? Esse Tiago é o irmão de Jesus. O outro Tiago, que é o Pedro, João, Tiago num barquinho lá, que a gente canta aquela musiquinha, que é, Tiago era irmão de João. Ele morreu. Logo que Herodes começa a perseguir a igreja, ele usa Tiago como um exemplo, né, para os cristãos. Ele martiriza Tiago. Então, esse Tiago que depois está lá no concílio de Jerusalém, quando Paulo consulta lá aquele concílio, eram as colunas da igreja, e escreveu aquele livro tão importante. Esse Tiago era irmão do Senhor. Então, eles se converteram. Não sei se todos, né? Acredito que sim, mas pelo menos 2 a gente tem certeza. Mas, durante a sua vida, Jesus teve que lidar com irmãos difíceis, como você e eu também temos. É ali que a pedra está dentro do nosso sapato. É ali que muitos têm um espinho na carne. E é ali que Deus quer te forjar. Deus quer te tratar. Deus quer te treinar. Deus quer te preparar para o ministério. Hoje é quando você tiver um ministério vai ser um monte de gente. De vez em quando assim, tem pessoas que dizem coisas para nós que somos pastores. Ou você tem que lidar com situações, você fala, graças a Deus que eu desenvolvi na minha vida o autodomínio. Graças a Deus que a pessoa nem percebe o que eu estou sentindo aqui dentro. Mas eu estou sentindo. Mas Deus me deu o controle sobre esse sentimento e essa reação. Então, Deus te forma, te forja, trata você e te prepara para o chamado que Ele tem para a sua vida dentro da sua família. Para que depois você lide com pessoas e tenha bom senso, tenha sabedoria, tenha equilíbrio, tenha disposição, seja capaz de perdoar, seja capaz de conviver, seja capaz de descobrir naquela pessoa o valor que ela tem. Seja capaz de descobrir que Deus está usando ela para forjar a sua vida. E seja capaz de conviver com amor, desenvolver o amor fraterno. Em Hebreus 5:8, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu. Então, Jesus sofreu. Tudo que você sofre, Ele sofreu. Todas as áreas em que você foi tentado, Ele foi. Né? Para ser o nosso referencial de homem perfeito. Se queremos ser moldados também, irmãos, precisamos de uma família. Às vezes você não teve uma família natural, por alguma circunstância. Né? Viveu longe da sua família, perdeu sua família, não cresceu dentro de uma família. Mas Deus já preparou e te colocou em sua família espiritual, para que essa família espiritual cumpra o mesmo papel. Quando nós fazemos a Santa Ceia, a gente está celebrando essa família, dizendo para todo mundo, eu sou feliz porque você é meu irmão. Eu me assento na mesma mesa para beber
né, do cálice para comer do pão junto com você, porque nós somos irmãos, porque Jesus nos fez irmãos, porque Jesus é o nosso irmão mais velho, que é o nosso referencial de homem perfeito. E eu estou aqui sentado com você, tomando a Santa Ceia, celebrando a unidade do corpo, apesar das nossas diferenças. Tá? Por isso que na Santa Ceia é o dia de acertar tudo, né? Você vem carregando lá o problema um mês, na Santa Ceia você precisa consertar. Ou então você vai fazer o quê? Se isolar. Não vou. Nem vou na igreja hoje. Não quero resolver esse problema. Não quero celebrar, não quero festejar o fato de que eu tenho uma multidão de irmãos, porque eu não estou feliz com essa multidão de irmãos. Olha que coisa séria que é isso, irmãos. Nós precisamos vencer nossas barreiras. Precisamos amar o outro como ele é. Porque é assim que Deus nos ama, como nós somos. E encerrando aqui, irmãos, Jesus é o nosso referencial, que viveu esse tempo na sua família, 33 anos. E conseguiu, com certeza, ter uma família que vai se encontrar com Ele no céu. Esse é o propósito de Deus. Que você vive em família aqui, porque você vai encontrar toda a sua família natural, que você ganhar para Jesus, ou espiritual, que é a igreja, lá no céu. Eu quero encerrar dando um recadinho para as mães, que hoje é o dia das mães, né? Em 1 Timóteo, Paulo diz que o papel fundamental da mulher, prioritário, é ser mãe. Foi para isso que Deus criou a mulher. Nem todas as mulheres são mães naturais, mas com certeza tem a possibilidade de ser mãe espiritual. Às vezes você vem para a igreja e nunca foi mãe natural. Aqui você tem a oportunidade de ser mãe espiritual. Então Deus nos preparou uma família na fé, para cumprir o papel da família que muitas vezes falhou em algumas áreas. Mas Deus colocou em nossas mãos a capacidade de a gente fazer uma ponte entre os nossos filhos, sejam naturais ou espirituais. Não gosto que os meus filhos naturais tenham problemas entre eles. E não gosto que os meus filhos espirituais também tenham. Eu gosto que eles vivam bem, que eles se amem. Então nós tivemos a capacitação de Deus, como mães, de fazer essa ponte entre os nossos filhos, de conectarmos esses filhos uns aos outros, de sermos suas intercessoras, de conhecê-los profundamente, mais do que ninguém, né? Trabalhar em suas áreas de fragilidade, sendo imparciais, justas, sábias, conselheiras, ajudadoras e presentes. Deus nos deu esse papel. Na família você tem que ficar vigiando essas setas inflamadas do inimigo, que entram para tentar separar a sua família. Na igreja, eu oro muito por isso, eu intercedo muito por isso, para que as pessoas vivam bem, para que as pessoas vivam em amor, para que elas entendam a realidade do corpo. Se tem uma parte do corpo doente, isso vai afetar todo o corpo, porque é o mesmo sangue que circula em todo o corpo. Então, quando ele passa por um membro que está doente, essa doença vai se espalhar por todo o corpo. Por isso nós precisamos resolver nossas dificuldades. E o Espírito Santo é que faz esse trabalho na igreja. E eu já preguei sobre isso, que nós, mães, nós mulheres, representamos o Espírito Santo dentro das nossas casas. Esse papel de ajudadora, conselheira, intercessora, de conectar uma pessoa a outra, de apontar a paternidade para os filhos, de fazer com que os filhos valorizem um ao outro, se tornem amigos, né? Isso é o papel da mãe. E muitas vezes, como mães, nós falhamos. Falhamos porque não estamos presentes, falhamos porque somos omissas, preguiçosas, desligadas, autocentralizadas, preocupadas excessivamente com coisas sem importância e não pagando preço pelo que é mais importante. A vida dos nossos filhos é a tarefa que Deus nos confiou. A Bíblia diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com suas próprias mãos a derruba. E o escritor de Provérbios está falando desse papel que você tem. Se você for uma mulher sábia, você edifica de fato uma família, um lugar de prazer, aquele lugar que Deus fala ali em Salmo, quando eu comecei. Um lugar onde as pessoas são curadas, onde as pessoas são amadas, onde as pessoas se sentem bem, onde as pessoas têm prazer de voltar
de onde as pessoas levam preciosas lembranças. Você, como mãe, tem esse papel. Eu gostaria que agora, aqui no multimídia, eles colocassem um texto que eu amo muito. Eu li um livro há muitos anos. Deus está com letra minúscula aqui, ó. Eu li isso em um livro, e é um livro sobre criança, chama 7 Necessidades Básicas da Criança. E eu me apaixonei por esse texto, porque ele diz algo tremendo que eu quero que você leve no coração. Quando Deus quer que uma grande obra seja feita no mundo, ou uma grande injustiça seja corrigida, Ele faz isso de uma maneira bastante fora do comum. Ele não envia terremotos, nem relâmpagos. Próximo. Em lugar disso, Ele faz nascer um bebê indefeso, talvez numa casa simples e de mãe obscura. Deus coloca, então, uma ideia no coração da mãe, e ela a coloca na mente da criança. Próximo. As grandes forças no mundo não são os terremotos, nem os raios e trovões. As grandes forças do mundo são os bebês. E quem traz os bebês à existência? As mães. Então, o papel que Deus nos deu é mais importante do que qualquer outra coisa que você possa fazer na vida. Deus te deu um bebê. E Deus colocou com certeza um sonho no seu coração para aquele bebê, que é um sonho dele. E você deve dedicar a sua vida para que esse bebê cresça e cumpra esse papel. Ontem eu preguei nesse lugar que eu fui sobre Ana, mãe de Samuel. Aquela mulher rendeu o desejo que ela tinha de ter um filho aos interesses de Deus. E ela gerou Samuel, que foi um dos maiores homens em Israel. Um profeta tremendo. E isso nasceu de uma mãe, como um bebezinho indefeso. Aquela mulher foi capaz de fazer um voto a Deus, foi capaz de cumprir esse voto. Eu tenho certeza que ela foi uma intercessora, foi uma influência, foi uma conselheira para aquela criança, para que ele crescesse, mesmo no meio corrupto, como estava o sacerdócio em Israel, e se mantivesse puro e fosse um homem grandemente usado por Deus. Mamães que estão aqui, Deus colocou nas suas mãos a tarefa de gerar não somente uma criança, não somente colocar um filho no mundo, mas gerar homens e mulheres que vão fazer a diferença na sua geração. Homens e mulheres que já vêm de um projeto do coração de Deus. Homens e mulheres que Deus vai poder usar para abençoar a vida das pessoas, para corrigir uma injustiça ou realizar uma grande obra. Então eu quero que você leve isso no seu coração. Esse papel, ninguém pode fazer em seu lugar. Deus confiou a você. Então abra mão de qualquer coisa que te impeça de fazer isso da melhor forma possível. Amém?